Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos livros mais curtos, mas também mais intensos da Bíblia, o livro do profeta Joel. Sabe, é uma obra que começa com uma crise bem específica, bem local, e de repente explode numa visão que vai até o fim dos tempos. E a história toda começa com uma pergunta que, olha, deixa a gente curioso. Como é que pode uma catástrofe agrícola, uma praga de gafanhotos terrível, daquelas de cinema, Acabar se transformando numa profecia que atravessa milênios e fala sobre o destino de todo o mundo, de todas as nações? Pois é, essa é a jornada que a gente vai fazer juntos agora nesse panorama do livro de Joel. Então, para a gente não se perder, nosso roteiro está dividido em 5 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, quem foi o profeta Joel? Depois a gente entende a tal praga e o lamento que ela causou. Em seguida vem o chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. Aí a visão do juízo final e da bênção. E para fechar, a gente conversa sobre o legado que esse livro deixou. Ok, vamos começar situando a história. O cenário é Judá. E no meio do povo surge um profeta com uma mensagem que não podia esperar. Era um verdadeiro grito de alerta. Então Joel, cujo nome já é uma baita declaração de fé, o Senhor é Deus, faz parte do grupo dos profetas menores. E olha, não é que eles sejam menos importantes, tá? É só pelo tamanho dos livros mesmo. A mensagem dele era um recado direto e reto para o povo de Judá e para sua capital, Jerusalém. E agora a gente entra na segunda parte, a crise que dispara tudo. A narrativa já começa no meio do caos, com uma descrição assim muito viva de um desastre natural de proporções épicas. Joel descreve essa invasão de gafanhotos como um exército que não tem piedade, sabe? E que ataca em 4 ondas, uma atrás da outra. Cada tipo de gafanhoto tem um nome que já diz tudo sobre o estrago que faz: o cortador, o migrador, o devorador e, por fim, o destruidor. O resultado? A aniquilação completa da agricultura, que era a base de tudo para a nação. Só que Joel não está vendo ali só uma tragédia da natureza, não mesmo. Ele enxerga naquela devastação toda um sinal, um prenúncio de um evento muito, mas muito maior e mais aterrorizante. Algo em escala cósmica. E que evento é esse? É o famoso Dia do Senhor. Para Joel, a praga de gafanhotos é tipo uma miniatura, um trailer desse grande dia. É uma ideia bem complexa, porque fala de um tempo de juízo, de Deus, de escuridão, mas ao mesmo tempo também tem ali uma semente de salvação para quem se volta para ele. E bem no meio desse caos todo vem o chamado do profeta. A mensagem super clara. Deus não está interessado em rituais vazios. Ele não quer só um luto de fachada, sabe? Aquele de rasgar as roupas. O que ele busca é uma mudança que vem de dentro, um coração que está de fato arrependido. E isso nos leva direto para a terceira parte, que é o grande ponto de virada da história. A maneira como o povo responde a esse chamado por um arrependimento verdadeiro muda completamente o rumo de toda a narrativa. E a transformação é impressionante. É uma virada de 180 graus. De um lado, você tem a desolação total. Seca, fome, lamento, o templo em silêncio. E do outro, a promessa de uma restauração completa. Deus promete reverter tudo, trazer chuva, colheitas fartas, alegria e, o mais importante, uma consciência renovada da sua presença. Mas a promessa de Deus não para por aí, na restauração da terra. Ela vai muito mais fundo, saindo do físico e indo para o espiritual. E o que vem a seguir é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais alto da mensagem de Joel. É uma das profecias mais impactantes da Bíblia inteira. A promessa é essa: Deus derramaria o seu espírito não só sobre reis, profetas ou sacerdotes, mas sobre toda a carne. Homens, mulheres, jovens, idosos, servos, todo mundo teria acesso direto à presença e ao poder de Deus. Para a época, isso era algo radicalmente inclusivo, revolucionário. A partir dessa promessa incrível, a visão de Joel se expande. Ela ultrapassa as fronteiras de Judá e vai para um palco global, revelando qual vai ser o destino de todas as nações no juízo final. No final do livro, Joel descreve um acerto de contas cósmico. As nações que oprimiram o povo de Deus são chamadas para julgamento no Vale da Decisão. Ao mesmo tempo, para o povo fiel, Deus se torna um porto seguro. A promessa final é de prosperidade, de santidade e, acima de tudo, da presença constante de Deus com seu povo para sempre. E agora, para a gente fechar, vamos amarrar os temas principais e entender por que esse livrinho tem um impacto tão duradouro.
Afinal, por que uma profecia de mais de 2000 anos ainda conversa com a gente hoje? A resposta está no eco que essa profecia fez séculos depois. Chega o dia de Pentecostes e o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão. Para explicar aquele milagre todo que estava acontecendo, o que ele faz? Ele cita, palavra por palavra, a profecia de Joel. Ele está basicamente dizendo, gente, aquilo que Joel prometeu está acontecendo agora. Ele conecta a profecia diretamente ao nascimento da igreja. Essa tabela aqui resume a estrutura do livro de um jeito bem claro. A gente vê um padrão de 3 atos. Primeiro, a praga gera lamento, e a resposta é um alerta de juízo. Depois, a destruição leva ao arrependimento de coração, e a resposta divina é a restauração e o derramamento do Espírito. E por fim, a opressão das nações leva ao juízo final e à bênção eterna. É um ciclo: crise, resposta humana e ação de Deus. E a gente termina com uma reflexão. Joel nos ensinou a olhar além da crise que está bem na nossa frente. Ele viu numa simples praga de gafanhotos um vislumbre do plano de Deus para toda a história. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente, né? Que crises, que desafios os sinais no nosso mundo hoje podem estar nos convidando a olhar mais fundo, a buscar um significado maior? A mensagem de Joel parece ser essa. Muitas vezes é no meio da devastação que a gente encontra a maior revelação.